Mateus capítulo 7. Eu vou ler do verso 7 ao 12. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 12. É um texto bastante conhecido de todos nós, mas que tem alguns segredos espirituais aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? Amém, aleluia. Então diz assim, Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 12. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 12. Então diz assim, todos acharam? Amém. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Pedimos a ti, Pai, que o Senhor venha falar conosco nesse breve tempo. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento do teu Espírito Santo. Fala poderosamente a cada alma, a cada coração aqui presente, Senhor. Essas pessoas que estão online, que acompanharão posteriormente, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dê a unção, o poder necessário, Senhor, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes desta mesma palavra. Tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a tua palavra, eu repreendo agora, Deus, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da tua glória. Podemos assentar. Se eu fosse dar um título para essa mensagem nessa noite, o título é As Fases da Oração. Eu quero falar sobre confiança na oração e que esta confiança nos leve a crer que as nossas orações sejam respondidas. Amém? Bom, amados, nós lemos um texto que faz parte do Sermão do Monte. E Jesus, no seu Sermão do Monte, ele ensina um pouco antes a oração modelo. Mas aqui ele dá uma lógica, um porquê da oração, como se fosse uma espécie de passos a serem seguidos até a conclusão do propósito da oração, que é a capacidade de esperar a resposta de Deus. Por quê, amados? Porque quando nós oramos, nós estamos declarando para Deus que somos dependentes dele. E quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos autossuficientes. E a oração é uma forma de demonstração de dependência de Deus. Então, a conclusão disso tudo, o propósito da oração, é essa capacidade de esperar de Deus a resposta. E o que nos leva, e o que Jesus nos ensina basicamente aqui, é o que o pastor Marcos Lucado diz. E o pastor Marcos Lucado tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o poder da oração, o poder não está em quem ora, mas em quem responde a oração. Muitas vezes nós vamos orar olhando para as nossas limitações e achando que pelas nossas culpas, pelo nosso pecado, enfim, por uma série de situações, a nossa oração ela não será respondida. Então, é mais ou menos como se fosse uma espécie de obrigação que você cumpre diante de Deus e imaginando que, fazendo assim, você vai cumprir uma tabela. Não, mas não é isso. Porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde a oração, que é o próprio Deus. Então, dentro dessa lógica, ele nos faz abolir por completo algum tipo de capacidade pessoal. E a única capacidade que a gente acaba desenvolvendo nessa vida de oração
é a fé, e quando nós passamos a depositar toda nossa confiança em Deus. Sabe aqueles momentos que você diz assim, bom, eu já fiz tudo, já tentei de tudo, já conversei, já falei, já mostrei, já corri de um lado para o outro, então agora não tem mais jeito. A única forma agora é Deus agir. É nesse momento que você está se tornando dependente dele. E talvez fosse mais fácil você, desde o início da situação, você já buscar ao Senhor. Mas o problema é que a gente sempre deixa para buscar a Deus por último. E isso é um erro que nós cometemos. Então, dentro desse contexto, ele nos ensina a oração modelo, na sequência ensino como jejuar, o tesouro do céu, a luz e as trevas, os dois senhores, as necessidades da vida, o juízo, não dar o que é santo aos cães, e por fim, ele incita a orar. Então ele vai falando dos problemas da vida, de situações que nós podemos vivenciar, das necessidades que nós temos, do tesouro que nós podemos encontrar no céu, e aqui ele chega a incitar o servo dele, a serva dele, a orar. Ou seja, dando a entender que mesmo que fosse pela importunação, Deus nos atenderia. Já que lá em Lucas fala do amigo importuno um pouco antes dessa passagem. Então perceba, mas na verdade Deus tem o prazer de nos atender, pois jamais estará ocupado para nós. Sabe quando você precisa de alguém? E às vezes você busca essa pessoa, busca esse alguém, e a pessoa fala assim, olha, no momento eu não posso fazer nada, eu estou ocupado, eu estou ocupada. Mas se tal hora você ligar, se tal hora você me procurar, a gente pode conversar. Já aconteceu isso com você? Ou então a pessoa simplesmente diz assim, hoje eu não posso. Deus jamais te responderá dessa forma. Porque Ele sempre estará com os ouvidos abertos para poder te ouvir, meu amado. E é isso que Jesus quer nos ensinar. É que Jesus, a linha do céu, nunca estará ocupada, e Deus jamais irá para deixar para depois, porque Ele está pronto para te ouvir, e não somente te ouvir, mas responder a sua oração. Então aqui eu aprendo algumas coisas. O primeiro ponto é a lógica da oração. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Entenda isso, por favor. Tudo que Deus faz com um propósito. Então, se o próprio Cristo está nos incitando a orar, há um propósito nisso. Há um porquê. E uma coisa que eu quero que você se lembre é que Cristo, tudo que Ele fazia, Ele ia fazer o quê? Ia fazer o quê? Inclusive, semana passada eu preguei, aliás, quarta-feira eu preguei sobre um texto em que ele vai orar com os discípulos, pede para que eles fiquem vigiando e ele se separa para fazer o quê? Orar a Deus. Porque ele estava nos ensinando, olha, se eu sendo Cristo, mesmo não então tendo pecado, mas estando em forma de homem, eu dependo de Deus, o que dirá vocês? Então a oração não é uma opção que nós temos que ter, é uma necessidade, mas dentro da oração há uma lógica, e essa lógica da oração eu quero passar para vocês. Primeira coisa, peça esperando receber. Parece simples, mas é algo que você precisa compreender e entender que todas as vezes que você se colocar diante de Deus, creia que vai receber. Espere receber. Peça esperando receber. Porque é o que diz o verso 7. Pedi e... No verso 8. Pois todo o que pede, recebe. Ora, se eu me coloco diante de Deus e eu não creio que vou receber, eu estou perdendo meu tempo, gastando o tempo de Deus e posso até mesmo dizer, pecando. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então perceba, antes de tudo, tenho que ter uma atitude de orar pedindo. Porque a oração é uma forma de falar com Deus, mas é uma forma de também pedir. Já viu aquela ditado do mundo, quem não chora? Eu tenho que ter essa compreensão de que eu tenho essa necessidade. Eu estou diante de uma situação, eu já tentei de todas as formas, dentro da minha capacidade humana, de repente resolver, e não consegui. E talvez Deus, muitas vezes, e se vocês ver a aula de manhã que nós demos, fala mais ou menos sobre isso, que muitas vezes Deus, Ele nos coloca em situações difíceis para que nós voltemos ao caminho da oração. E essa semana eu falava para a Alessandra, eu tenho pavor, eu tenho medo de me encontrar lutando contra Deus. Porque às vezes Deus está te direcionando para um lado, Deus está dizendo que é de um jeito, e você está querendo fazer de outro. E como que eu esclareço isso? Na oração. Porque eu vou orar, eu vou pedir, e eu vou receber. Então eu faço o pedido para Deus, e eu vou receber a resposta, de um jeito ou de outro. Inclusive tem um canto que diz assim, que também o silêncio de Deus também é uma resposta. Como muitas vezes Deus pode dizer não, mas eu tenho que ter a compreensão de pedir esperando receber. Ele promete que será dado, é uma promessa, pois todo que pede é promessa de Deus, é palavra de Jesus. Então eu tenho que começar a me focar e quando eu for orar, eu tenho que ter essa compreensão na minha mente. Ou seja, quando eu for orar, Ele vai me dar a resposta daquilo que eu estou buscando. E perceba, a lógica é o que pede. A lógica é o que pede. Não é o que pede. É porque espera receber. Você entende? A lógica não é simplesmente o que se pede, mas é o que se espera receber. Então eu preciso compreender o seguinte, irmãos. Eu estou pronto para o nome de Deus. Eu estou pronto para o silêncio de Deus. Porque quando eu pregava quarta-feira, Jesus chega para Deus e fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu, mas o que? E às vezes há momentos que isso é muito complicado para nós. Por exemplo, alguns de nós já passamos por essa situação de ter um ente querido num momento de dificuldade, de doença, e você fica com aquela necessidade mesmo que ele esteja preso numa cama lá, sem falar, inerte. Você olha, você quer a presença da pessoa lá, mas será que essa é a vontade de Deus para aquele momento? Será que é o que Deus quer para nós naquela situação? Será que Ele quer manter preso alguém, muitas vezes alguém que já aceitou Jesus, e que de repente eu poderia liberá-lo, e de repente eu fico pedindo para Deus, faz um milagre, mas Deus já está deixando claro que não vai fazer. Ou situações que você se coloca, em que você clama, você pede, Deus não está falando nada, não está dizendo nada, e talvez Deus está dizendo para você: chega. Então nós precisamos entender, irmãos, que dentro dessa lógica, peça esperando receber de um jeito ou de outro. Segunda coisa, busque esperando achar. Porque olha o que diz a continuidade aí: buscai e achareis. No verso 8, porque o que busca, encontra. E aí eu quero que você pense comigo. Se tenho que buscar, eu preciso ir atrás e para algum lugar. Eu vou repetir. Se eu tenho que buscar, eu preciso ir atrás e para algum lugar. E qual é esse lugar?
E o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que buscar a palavra de Deus. Eu tenho que buscar o poder de Deus. Eu tenho que buscar a resposta de Deus. Mas eu tenho que ir para algum lugar. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me apresentar diante de Deus. Como o nosso irmão abriu quarta-feira, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu tenho que ter essa disposição de compreender, de buscar esperando achar. Deus está neste lugar, Deus está aqui, Deus está nos seus encontros íntimos, no seu quarto, na sua sala. Eu não sei onde é o seu canto de oração, mas todas as vezes que você se colocar lá, creia que Deus está lá. E Ele está pronto para ser achado por nós. Ele está de braços abertos. E aí eu quero que você lembre da passagem do filho pródigo, porque o filho pródigo foi de um canto para o outro, vendeu, mandou pegar a sua parte, ele gastou tudo, e quando ele estava lá no meio dos porcos, ele olhou para o céu e disse assim: os servos do meu pai comem do melhor, eu estou aqui comendo lavagem. Mas a Bíblia diz que quando ele volta, o seu pai faz o quê? O acolhe de braços abertos. Deus está sempre pronto a interagir conosco, amados. Deus está sempre disponível quando nós buscamos, quando nós quebramos o nosso orgulho, porque, irmãos, muitas vezes o não buscar é uma forma de orgulho que temos. Muitas vezes o não buscar é uma demonstração de autossuficiência. De dizer para Deus que não preciso, não quero, eu me viro sozinho. E aí Deus deixa, amados. Mas quando nós buscamos a sua presença, meu querido, a promessa aqui é de achar, mas não é só, mas quem? A promessa é de achar, mas não é achar a sua bênção, não é achar a sua resposta, não é achar a necessidade, mas é achar o Deus da bênção, achar o Deus da resposta, achar o Deus Todo-Poderoso, que será suficiente na sua vida. E a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. Nós precisamos mudar a lógica, nós precisamos mudar, inverter, entender esse processo, essas fases de oração e buscar esperando o que há, achar, mas achar acima de tudo a presença e o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E aqui eu quero que você entenda que a lógica é de encontro. A lógica é de um Deus que está ali, pronto para se encontrar com você e estabelecer com você uma relação. Eu falava de manhã na aula, e muitas vezes, a igreja é fria. Não é a igreja que está fria, é você que está frio. Essa igreja é morta, não é a igreja que está morta, é você que está morta. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós precisamos nos humilhar. E aí o texto que nós usamos lá diz assim: se o meu povo, que se chama... Antes Deus fala para... Olha o que Deus fala para Salomão. Abra aí, 2 Crônicas capítulo 7, verso 13. Porque a gente só se pega no 14, né? A gente só se pega nas coisas boas. A gente é figuraça. A gente é gente boa para caramba. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12. Olha o que Deus diz. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi o quê? Deus ouve? Sim. Amém ou não amém? E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Eu quero declarar para você que este lugar
é lugar que Deus escolheu para casa de sacrifício. Agora, olha o que Deus disse para Salomão. Se eu quem? Eu, Deus. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Não é o diabo, não, irmãos. Deus está mostrando para nós que há momentos que não é o diabo trabalhando. Pode ser ele querendo chamar a nossa atenção. Aí ele vem com a promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, humilhar. A gente não quer se humilhar, irmãos. A gente sempre está altivo. A primeira condição que Deus está colocando descondicionantes. Ele está dando uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e o que eu estou falando aqui? Estou falando de buscar? Buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Aí é outro problema. Mas, pastor, eu tenho maus caminhos? Tenho, podemos ter. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus pés? Onde estão os seus ouvidos? Onde está o seu falar? Como está o seu falar? Como está o seu olhar? Como está o seu proceder? Como está a sua vida diante do altar de Deus? Como está a sua vida diante da sociedade? Quem você é? Que tipo de pessoa você é? De que forma que você tem agido? Mas, pastor, é muita coisa. Não, é pouca coisa. Se você se submeter ao Espírito Santo, o fruto do Espírito será gerado em você, de tal forma que você vai agir de uma forma plena e real em todos os aspectos da sua vida. E ele diz, e se converter nos seus maus caminhos, então, aí sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas olha o que ele diz no verso 15. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer aonde? Neste lugar. Pastor, mas Deus não ouve minha oração em casa? É óbvio que Ele ouve. Pastor, mas Ele não ouve minha oração no meu trabalho? É óbvio que Ele ouve. Mas a disposição de buscar eu também tenho que ter. E eu tenho que compreender que eu vou encontrar Deus na minha busca. E encontrando Deus na minha busca, eu vou achá-lo. E achando Deus, Ele vai me responder. Terceira coisa, bata esperando abrir. Porque olha o que diz o verso 7. Lá, Mateus capítulo 7, verso 7. Batei e abrir-se-vos-á. No verso 8. A quem abre, a quem bate... abrir-se e porque veja, irmãos, é uma lógica. Se eu bato na porta, eu espero ser o quê? Atendido. Eu estou diante de uma porta, eu estou diante de um lugar, eu estou diante de um estabelecimento, estou diante de alguma da vida da casa de um irmão, de um amigo, de um parente. Eu vou lá, bato na porta. Eu quero o quê? Quero ser, porque quando eu bato, abre. Ainda que seja com aquela correntinha assim, o que você quer aqui? Não te chamei, não te convidei, não marquei nada com você. Já aconteceu isso comigo, né? Mas não sei se já aconteceu com você. Mas você está esperando abrir, irmãos. E a promessa é que se abrirá. Ó, irmãos, eu quero que você entenda que a comparação que eu vou fazer, mas mal comparando. Quem é mais antigo aqui? Acho que da idade da Alessandra para ser, a Alessandra está ficando meio antiguinha já. Eu sou vó, me respeita. Ela já é vó. Já está ficando meio antiguinha. Oh, glória.
Quem aqui já assistiu aquele programa do Silvio Santos, A Porta da Esperança? A Estrepe? Desenterrei agora. Nossa, Jesus. Mas o que é aquilo? É um pedido que se fazia para o abençoado, a produção ia lá, se virava, às vezes, e às vezes não entendia. Agora, havia uma porta. Então a pessoa ela tinha aquela esperança de que ao abrir-se a porta, o que iria acontecer? O pedido que ela tinha feito seria... Gente, falta alguma coisa no céu? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não falta nada no céu. O nosso Deus, ele é um manancial de vida. Ele é um manancial de bênção. Ele é o Deus do dono do ouro e da prata. Ele é Deus da vida, Deus do poder. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ora, então, se há a promessa de que se abrirá, podemos tomar de duas formas. Deus abre uma porta para mim, ou ele Deus abre uma porta para mim, ou ele abre a porta para mim. Vou repetir. Ou ele abre uma porta para mim, uma porta qualquer, ou ele abre a porta do céu para mim. Para ficar mais claro. Para nós. Vocês estão entendendo? Porque de repente o que eu preciso é que Deus abra uma porta. É que Deus dê uma direção. É que Deus abra algo numa situação que eu preciso de uma saída. E Deus pode fazer isso. Agora, talvez Deus precise abrir a porta do céu para mim, a porta dele para mim, para que eu tenha uma comunhão maior, uma intimidade maior, uma vida de comunhão maior, para que eu possa desfrutar da sua presença como nunca antes. E talvez você está aqui nessa noite, amado, talvez assim meio capenga na tua vida espiritual, e Deus está dizendo para você: ei, eu continuo aqui te esperando no lugar de intimidade. Bate na porta que nós vamos ter comunhão juntos. Eu vou renovar a tua vida, eu vou renovar o teu coração. Eu não deixei de ser aquele Deus das histórias que você tem passado. Eu continuo sendo o mesmo hoje, como eu era ontem, e serei eternamente. O problema é que muitas vezes nós somos saudosistas. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus de renovo. Nós cantamos aqui falando sobre renovo. E Deus quer renovar o seu povo. Deus quer renovar a sua igreja. Deus quer renovar a igreja do Brasil. Deus quer renovar essa igreja. E quando eu digo igreja, irmãos, não são as quatro paredes é a sua vida. Segundo ponto, considere a bondade de Deus. Quando você for orar, considere a bondade de Deus. Em primeiro lugar, somos filhos de um Pai bondoso. Eu vou repetir. Somos filhos de um Pai bondoso. Olha o que diz o verso 9. Qual pai, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Como eu tenho ensinado para vocês, filho vive de herança. Amém, amém? Mas eu preciso aprender uma coisa. Nem tudo estará disponível a ele. Amém ou não amém? Por exemplo, aqui, só um exemplo, tá? Nosso irmão Marcos, nosso irmão Sandro. Vamos supor que o Henrique resolva ter um filho. Ô glória! As irmãs, acho legal as irmãs ficam felizes, irmão. Agora é Deus. Resolve ter lá. Irmãos, o que é dela não será do seu filho, e por consequência não será do seu neto. Mas vamos supor, aquilo que acontece algo dela, passa para o seu filho.
o seu filho vai poder usar aquilo que muitas vezes está disponível para ele? Não vai. Um exemplo, você tem um carro, você tem lá a sua neta, seu neto, ele vai poder usar? O seu filho é menor, ele vai poder andar com ele? É dele ou não é? Se você morrer hoje, não vai ser dele, mas está disponível para ele. Então eu preciso entender, irmãos, que dentro da bondade de Deus, e eu preciso considerar isso, que somos filhos de um Pai bondoso, que o filho vive de herança, mas nem tudo vai estar disponível para mim. Porque tem coisas que eu não estou preparado para viver, eu tenho coisas que eu não estou preparado para usar, tem coisas que eu não tenho maturidade suficiente para poder colocar em prática e usar. E o carro é um exemplo claro disso. Então eu preciso compreender as fases da vida, a bondade de Deus, porque muitas vezes quando Deus nos diz não, é um ato de bondade do Senhor para conosco. Porque Ele está dizendo para você, você não está preparado. E aí eu quero trazer para a minha vida pessoal. Deus, eu creio que Ele não fez determinadas coisas na minha vida, no meu ministério, nessa igreja, porque se Ele tivesse feito, Ele me arrebentava. Porque algo precisava acontecer, que foi o que aconteceu há 2 semanas atrás. E agora eu creio que Deus ele está pronto para agir de várias formas. Por quê? Porque um processo de maturação e maturidade precisava acontecer. Vocês estão entendendo? E eu lembro que uma época lá em Ferraz, eu estava numa situação, e aí abriu-se 2 oportunidades de igreja para poder assumir o pastorado. E uma das igrejas, as 2 igrejas eu fui pregar, e uma das igrejas eu fui pregar, e os irmãos falaram, só faltaram me agarrar, tipo, fica aqui. Eu falei, mas eu não posso, não sou eu que decido. Não, Ronaldo, você tem que ficar aqui, pastorear nós, pelo amor de Deus. Poxa vida, a gente viu você pregar e tal, e tal, e tal. Eu falei, mas não sou eu que decido. Aí aconteceu o quê? O pastor mandou um pastor para uma igreja, mandou um outro pastor para outra igreja. Inclusive, um outro pastor para essa igreja, que inclusive o pessoal implorou para eu ficar lá, mandou um pastor que deu um problemaço lá. E aquilo eu fiquei assim. Eu fui no pastor. Falei, pastor, poxa vida, o senhor vive dizendo aí que eu sou um pastor nato, que Deus me levantou com uma liderança nata, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí, de repente, aparece 2 igrejas para pastorear, e o senhor, ao invés de me mandar, sabe que o senhor mesmo diz que há um ministério na minha vida, eu entendo. E ele falou assim, Ronaldo, eu não mandei você porque eu te amo. Aí eu olhei para ele e falou assim, se eu te mandasse, dentro de algumas coisas, aí ele foi falando, eu te arrebentaria. Eu acabaria com a tua vida espiritual. E por amar você, eu não mandei você. E muitas vezes, irmãos, Deus está dentro da sua bondade, nos conduzindo e dizendo, olha, isso aqui é seu, mas você não está preparado ainda. Isso aqui é seu, mas não é o momento. Isso aqui é seu. E aí eu fico assim confuso, porque uma certa época atrás, a Alessandra sabe do que eu vou dizer, a irmã Marinete esteve lá na loja, conversou com nós 2, e ela falou assim, pastor, eu vejo o senhor muito conhecido, eu vejo o senhor pregando em outros lugares, eu vejo o senhor pregando em várias igrejas, eu vejo o senhor, ela falou até a palavra famoso. Eu falo, mas eu não tá, entendeu? Não bate. Mas hoje eu entendo, não tinha chegado o momento. Isso é o que, irmãos? É a bondade e o cuidado de Deus como um Pai bondoso para conosco. Então tem coisas que talvez você tenha orado, e você tem brigado com Deus, e você não tem entendido. Entenda, esse Pai bondoso está cuidando de você. Porque o texto está dizendo assim, qual é o Pai? Qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, não vai dar algo que seja um problema para ele.
E perceba, irmãos, ele pode ter necessidade que precise pedir ao Pai. Por que Deus não nos responde de pronto? Por que Deus já não nos dá? Porque a palavra de Deus diz no Salmo 139, se você ler com calma, que ainda a palavra não chegou à nossa boca, ele já conhece toda. Então, se ele já conhece, por que ele já não dá o que a gente precisa? É porque quando a gente age como filhos, a gente vai pedir ao Pai. E aí a gente está fazendo o quê? Desenvolvendo um relacionamento com o nosso Pai, que é Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus entende que você precisa, mas Ele espera você abrir a sua boca para que Ele possa te atender. Portanto, meu amado, não se prive de orar, de buscar, de falar, de pedir, de clamar, de buscar esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Pai bondoso para você. Da mesma forma que tem coisas que Ele diz, não é o momento. Há coisas que Ele sabe que é uma necessidade presente, mas Ele está esperando você abrir a sua boca para que Ele possa atender a tua vida. Segunda coisa, Ele conhece e atende as nossas necessidades. Olha o que diz o verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma... Amados, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é como o homem. Ele nos concede a sua graça. Porque invariavelmente, irmãos, por mais que a gente diga que não, nós baseamos os nossos relacionamentos muitas vezes no interesse. Se a Alessandra for boa comigo, eu sou boa com ela. Mas se ela fizer uma bola comigo, eu vou ficar na minha. Deus é assim? Não. Porque se... E muitas vezes a Alessandra chega e fala assim, Ronaldo, eu errei pisando a bola. Ah, legal, mas fica você. Deus age assim conosco? Não. Se eu chegar para Deus hoje, me arrepender do meu pecado e falar assim, quando eu errei, pisei na bola com o Senhor somente contra ti. É o que Davi fez, né? Eu errei, somente contra ti pequei. Ele matou um homem, abusou de uma mulher, enganou um reino inteiro. Fez... Mas ele disse, somente contra ti eu pequei. Porque a grande questão não é o homem, é o próprio Deus. Então veja, irmãos, Deus não é como o homem. Porque o homem sempre vai ter um porém. Quer ver um exemplo? Talvez você já tenha ouvido algo do tipo. Ah, o Ronaldo é uma bênção, mas teve uma época, olha... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí eu posso ter feito várias coisas boas. Mas se em algum momento da minha vida errei, o que vai ficar marcado são os meus erros. Deus não é assim. É por isso que as pessoas não entendem. É por isso que às vezes, irmãos, quando você está na igreja, algumas pessoas acham que a hipocrisia é sua. Ah, mas fulano é assim, como é que pode? Pode, porque nós temos um Deus bondoso, que nos concede a sua graça e estende a nós o seu perdão. E perceba, Ele quer que peçamos a Ele, e Ele nos ouvirá e atenderá. Ele está aqui, ó. Ó. Lembra do cântico da Batista da Lagoinha? Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. O que ele responde na oração? Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Pois bem seguro te conduzirei
ao meu altar. O homem faz isso? A gente não consegue entender a grandeza de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós baseamos Deus naquilo que nós vemos nos homens. E a palavra de Deus diz aí, ainda que um pai, uma mãe te desampare, porém eu jamais te desampararei. Pode uma mãe desamparar um filho? Pode. Como que a gente já viu várias histórias de bebês que são encontrados em copo, bueiro, lixo. Mas o nosso Deus jamais nos abandona. Terceira coisa, Ele nos dá a maior preciosidade que podemos receber. Sabe o que é? O seu Espírito Santo. Eu não sei se vocês conseguem entender a grandeza disso, porque olha o que diz o verso 11, ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja só, eu não sei se você consegue entender, irmãos, o Espírito de Deus é uma porção de Deus habitando em nós. Ele está dizendo assim, há um texto lá em Efésios que diz assim, que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. E ele é como se ele dissesse assim, para que você fique bem seguro da minha salvação na sua vida, eu vou colocar o meu Espírito para habitar dentro de você. E essa é a garantia que eu estou te dando, como forma de penhor, como forma de que você tenha realmente claro na sua mente, que eu vou cumprir o que eu te prometi, que é o quê? Te salvar. E não somente isso, esse meu Espírito, João capítulo 15, Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e esse Consolador vos guiará em toda a verdade, ele falará o que ouvirá de mim, dirá a você, e te ensinará todas as coisas. É como se Deus estivesse sendo assim, eu estou convosco. Quando ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque ele tem dado o seu Espírito a nós, é porque ele habita em nós, é porque ele vive conosco, ele anda conosco. Mas eu não ouço, eu não sinto. Mas muitas vezes, irmãos, você tem momentos que você tem direcionamentos que você nem entende o porquê está fazendo aquilo, ou de que forma está fazendo aquilo, mas no final dá um resultado bom. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te guiando, é o Espírito Santo te direcionando. E quantos momentos, irmãos, que você está em casa, entristecido, chorando, amargurado, cheio de problemas, cheio de coisas para fazer, e de repente você coloca um hino, aquele hino te toca, invade o teu coração e você começa a chorar na presença de Deus, e ali o Espírito Santo, como diz lá em Isaías capítulo 40, verso 11, ele te recolhe no seu regaço, te põe no peito, te consola e te transforma, porque lá no início do texto, no capítulo 40, verso 1, diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus é um Deus de consolo, Deus é um Deus de aconchego, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que habita, mas é um Deus que se manifesta, é um Deus que opera, é um Deus que trabalha, é um Deus que nos deu tudo o que nós precisaríamos ter. Ah, eu não sei, eu estou fraco. Amados, você tem o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você é livre, livre para dizer não para o pecado,
Livre para dizer para Satanás: Satanás, até hoje você agiu na minha vida, trouxe engano, fez eu andar por caminhos que não eram aqueles que agradavam a Deus, mas a partir de hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus e você não tem mais poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha casa, você não tem poder sobre o meu casamento e você vai ter que tirar sua mão suja de tudo que pertence a mim. Ele é a pessoa mais importante, o melhor presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Obrigada, Jesus. É interessante, estava aqui antes do culto, a gente estava dando uma DR, brincando. Que ela falou assim: o Espírito Santo tem ciúmes de mim. Que Deus tem. Veja, irmãos, ele chega a ter ciúmes de nós. Você é propriedade exclusiva dele, diz a palavra. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. A palavra de Deus diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ora, você tem o Espírito de Deus na sua vida, irmão. Você precisa entender que onde você chegar, o Espírito de Deus está com você. E você precisa começar a orar o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, o que eu vou dizer para essa pessoa? O que eu vou falar? Peça ao Espírito Santo. Se Ele foi capaz de nos dar seu próprio Espírito, nos dará as demais coisas. A gente fica acanhado para orar, mas eu não sei se eu orar. Gente, Ele já te deu o que Ele poderia dar de mais precioso, que é o Espírito dele. Se Ele te deu o Espírito Santo, você acha que Ele não vai te dar as demais coisas? Aleluia! E eu quero te desafiar aqui hoje. Quantas vezes você orou pelo seu filho que estava dando problema, e talvez você até esqueceu, nem lembra mais, mas hoje você percebe que ele está no caminho correto, porque você lá atrás orou a esse Deus poderoso e ele moveu o coração do seu filho, que nem mesmo você, com todos os argumentos que você poderia dar para ele, você não conseguiria mover ele daquela situação. Aleluia! Quantos problemas que pareciam insolúveis, quantos problemas poderiam parecer desesperadores, que você dizia assim: agora acabou minha vida, agora já era, mas eu vou orar, porque tem que orar, sabe como é que é, né? E Deus te respondeu, você nem sentiu, nem percebeu, e hoje você desfruta da bênção de Deus na sua vida. Aleluia! Está aqui a nossa irmã Sandra. Eu lembro um tempo atrás, pastor, você não sabe o que aconteceu com meu filho? O que foi, irmão? Rapaz, o camarada chegou com um revólver na cabeça, foi na cabeça, né? Eu acho que ele chegou a atirar, não é? 2 vezes, não saiu a bala. Sabe o que era isso? É porque tinha uma mulher de Deus orando na igreja. É por isso que eu estou te dizendo essa noite, meu irmão, não desista. Deus já te provou claramente. Aqui é a nossa irmã. Nossa irmã Nete, que é quietinha assim com dela, né? Mas um belo dia ela falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que foi? O Douglas caiu em cima do Diego. Eu falei: como assim, meu? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Bom, quem já foi na casa da nossa irmã sabe, né? É um pouco altinho. O irmão encostou lá no balaústre, o negócio cedeu e puf, tinha um em cima do outro. Os dois estão vivos? Estão inteiros? O que é isso? É oração, meu irmão. É o Deus bondoso cuidando de você. Porque apesar de Ele estar dentro de você, Ele está cuidando de todos aqueles que são seus. Aleluia! Eu nunca me esqueço do nosso irmão Anselmo, ele contava isso direto. Às vezes era engraçado, porque às vezes dava uma paradinha, fazia que ia chorar e segurava. Aí ele segurava e... que o nosso irmão, vou profetizar nosso irmão Marcos, um dia foi pego por assaltantes na estrada, sequestraram ele. Ele podia não estar aqui, mas havia um homem, uma mulher de Deus orando na igreja.
o seu filho voou, né, de moto com a esposa. Ele foi dar uma, né, foi ver como que é vida de dublê, né? Experimentou na pele, na carne. Meu irmão, meu filho mais velho, quantos momentos de choro eu tive por ele, achando que iria se perder. Um dia ele teve teve um início de overdose. E esses dias eu fui lá, ele foi me mostrar a casa que ele construiu, o forro, tudo bonitinho, tudo, meu Deus do céu. Eu falei, filho, que Deus te abençoe, porque Deus tem esse poder de mover a situação, trazer de volta e fazer aquela pessoa que era totalmente desregrada, fazer um pai e um chefe de família. Aleluia. Está aqui a minha esposa, vai ser vó. Aleluia. Mas ela sabe o que ela passou, ela sabe o quanto que ela chorou, ela sabe o quanto que ela orou pela vida desse filho dela. E se essa é a forma que de repente Deus permitiu acontecer para que houvesse um conserto, sei lá, a gente não sabe. Deus tem os seus meios e modos, irmãos. Mas Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que nos deu a sua maior preciosidade, que é seu Espírito Santo. E esse Espírito, ele conforta o nosso coração, nos direciona, ele nos dá sossego nos momentos de dor, ele nos dá consolo nos momentos de aflição e de angústia. Sua presença em nós é a garantia da sua vontade se mover em nós. Última coisa, último ponto aí. Manifeste a bondade de Deus. Porque a oração, irmãos, é um mecanismo relacional com Deus. Ela tem as suas fases. Você vai experimentando cada vez mais de Deus. Mas só que isso é uma forma também de Deus manifestando-se em você, fazer com que ele se mova através de você e manifeste a bondade dele nesse mundo. Em primeiro lugar, aprenda a dar aquilo que espera receber. Tem muita gente cobrando milhões de coisas, irmãos. Inclusive na igreja. Porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Tá, mas o que você está fazendo pela igreja? Porque a minha família é isso, minha família é aquilo. Mas o que você está fazendo pela sua família? Ontem minha esposa saiu daqui cansada. O olho preto, estavam os olhos pretos assim, fica até com medo. Pensei até passando, estou brincando, estou brincando. Ela estava cansada. Saiu daqui para ir lá no Jardim Ângelo, levar um bolinho para a sobrinha dela. Aí aquele tio, irmão dela que é ateu, que se diz ateu, olhou para ela e falou assim: você saiu de lá para vir aqui para trazer um bolo para minha filha? Vim. Caramba. No primeiro momento, há umas 4 semanas atrás, ela esteve lá. Ele meio que recebeu ela mal. Vocês estão entendendo? Mas veja só, ontem, apesar de ter comido uma bela de uma feijoada que deu até uma... Aí chegou de noite uma carninha lá para nós. Então aquele camarada que no primeiro momento recebeu de mau grado, num segundo momento, vendo a atitude dela para com as filhas dele, o que ele fez? Não, peraí, eu vou comprar uma carne. Você está fazendo um bolinho para ela, eu vou comprar uma carne para receber vocês aqui. Chegamos lá, já estava tudo prontinho para a glória de Deus. Aleluia! E essa mulher sabe que o dia que eu fui conversar com o pastor dela falou para ela assim: eu vou orar porque eu vi, Deus me mostrou que é esse homem aí, viu? Eu quase dei um rodo nele, que era um baixinho assim, o pastor dela, forgado, pra caramba, brincando. E Deus me mostrou você com uma pastinha na mão. E ela tinha uma dificuldade de relacionamento com a família dela. E este casamento será uma forma que Deus usará para que você se assente na mesa com a sua família de novo. E hoje o que está acontecendo? O que está acontecendo? A mãe dela, irmão, você tem que ver, Jesus.
A veinha tá tipo uma loqueirinha, né? Falou, dona Maria, só se cuida aí, falou cuidado aí, menos. Mas é isso que Deus quer fazer em nós, irmãos. Porque olha o que diz o texto: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei dos profetas. O que Jesus está ensinando? Ó, o caminho da oração, ele vai mover você, Deus vai te responder, Deus vai trabalhar no seu interior, eu vou te dar tudo que você precisa e tal. Só que isso tem um porém, isso vai gerar em você uma atitude para com as pessoas, para com a vida, para com a sociedade, para com a sua família, para com tudo que está em volta de você. Ah, mas isso é ser idiota. Não, não é ser não. É manifestar o poder de Deus na sua vida. E eu não vou dizer uma coisa, hein? Não sei se é Deus, não sei o que é. Eu nem sei se a sua prima, Sandra, ela é crente. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Quando ela vem aqui te ajudar, ela vê a glória de Deus na vida de vocês. Aleluia! Ela é tocada. Deus está trabalhando na vida dela. Você pode ter certeza disso. Então, sabe por quê? Nós temos uma expectativa de sermos bem tratados. Amém ou não amém? Sim. Mas será que nós tratamos? É isso que Jesus está nos ensinando. Porque está dizendo, assim como vós quereis que os homens vos façais, fazei vós a eles. Porque não tem jeito, irmão. A pessoa te xinga, você abençoa. A pessoa te xinga, você abençoa. Chega uma hora que ela fala, pô, não dá, meu. Vem, não dou conta de um troço desse. Eu estou xingando a pessoa me abençoa. É difícil, amém ou não amém? Sim. Mas, no poder do Espírito Santo, você pode. Aleluia. Temos a expectativa de sermos bem tratados, mas tratamos? Como é que você trata as pessoas? Como é que você lidar com as pessoas? E são coisas, irmãos, que não tem preço. Então, as coisas que eu estou ouvindo na minha mente aqui, nem sei se eu devo falar. Mas assim, a gente observa. Esse dia eu estive na loja dos irmãos, eu vi como os vizinhos chegam ali. Ô, fulano, tal, não sei o quê. Não, meu amor, vem aqui e tal. Isso é tratar bem. A Alessandra contou esses dias, tem uma senhora que deu um presente de final de ano para ela e falou assim, poxa, eu estava num momento tão difícil da minha vida, meu pai doente, você foi a única pessoa que parou para me ouvir. E às vezes eu usou a Alessandra, sacaneio ela, né? E às vezes ela estava dentro, tá naquela correria, e quem trabalha em cozinha sabe como é que é. A pessoa chega, toca o sino, oi, meu amor, tudo bem? Eu sou de fora. Mas isso é receber bem. Os mais antigos, irmãos, eles sempre falavam o quê? Vou fazer uma colher a mais de arroz e uma colher a mais de... Por quê? Para quê? Hoje em dia tem lugar que você vai e nem a água oferece. Eu não sou vocês, viu? Fica tranquilo que não é nenhum de vocês. Em nome de Jesus. Pode, não sou você. Eu já fui em lugar que nem água oferecer. Então Jesus está dizendo, manifeste a bondade, aprenda a dar aquilo que espera receber. Nós temos uma expectativa de ser bem tratado, mas nós tratamos bem. E muitas vezes a forma com que nos tratam mal, será que não é consequência da forma que nós tratamos mal aquele alguém? Não podemos cobrar aquilo que não fazemos. Se você não faz, não cobra. Agora, se você faz, não precisa cobrar. O próprio Espírito de Deus vai trabalhar na situação. É o que aconteceu com a minha esposa. Foi lá no primeiro momento, não sei o que, bababá. No segundo momento, falou, peraí, você vai vir de lá? Não, peraí, eu estou sentindo você bem.
E quantas coisas que eu quero que você pense, o Espírito Santo está te mandando dizer para você, quantas coisas foram quebradas na sua família, nos seus relacionamentos, de situações parecidas com essa, que a pessoa te tratava mal, te dava patada, você estava ali, você às vezes se sentia idiota, mas hoje Deus reverteu a situação. E você se senta à mesa, você come junto, e você brinca, e você tem aquele relacionamento que tinha importância para você para restabelecer. Lembre-se, mais bem-aventurada coisa é dar do que precisar receber. Porque quando você está dando, é porque está sobejando a glória, a graça, o poder de Deus na sua vida. Existe uma frase que diz o seguinte, que tem pessoas que são tão miseráveis, que tudo que ela tem são seus bens. Ela tem bem, tem posses, tem riqueza, mas não tem vida. E às vezes você, na sua simplicidade, de repente não tem as posses, as riquezas, os bens que aquela pessoa tem, mas tem algo que ela não tem, que é a vida e o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Segunda coisa, manifeste o que tem recebido de Deus como fruto dessa oração. Porque quando eu estou orando, eu estou manifestando, estou me entregando, Deus está se relacionando comigo, eu estou recebendo de Deus, eu estou ofertando a Deus, recebendo de Deus, para quê? Para que eu fazendo isso na vertical, eu manifeste na horizontal. Então há uma lógica no agir de Deus em nós. Deus, ele age em nós com a expectativa de agir através de nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não fará através de você aquilo que ele não fez em você antes. Então, primeiro, Deus vai trabalhar em você. Porque muitas vezes, para poder ter esse nível de relacionamento, de você se doar, de você se entregar, Deus precisou te quebrar primeiro, te trabalhar primeiro, para que você depois possa fazer para com os outros. Então, tudo que temos recebido de Deus, precisamos ser capazes de manifestar aos outros. Deus te perdoa? E por que você não perdoa as pessoas? Eu não perdoo, pastor. Será? Todo mundo você perdoa? Estou apenas conjecturando, não estou acusando. Deus se relaciona com você apesar dos seus defeitos? E por que você exige perfeição dos outros? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que exigem de nós a perfeição. Aí você olha para elas e fala, mas caramba, não é tudo isso não. Amém ou não amém? Olha o que a palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. E vocês que são fortes, pega aqueles irmãos que são débeis, se necessário for, coloque nas costas. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Por que nas igrejas, você pode prestar atenção, para aqui a nossa irmã Beth, ela vai entender o que eu vou dizer. Geralmente nas igrejas, quando tem já um número maior de pessoas, 150, 100, 200, 300, 400, sei lá quantas pessoas daí para mais, sempre tem aqueles destaques, né? Mas quem que sustenta a igreja em oração? São as irmãzinhas da cabeça branca. É essas que eu dou valor. Não que eu não ame as outras pessoas. Não é isso. Mas essas que sustentam muitas vezes o próprio pastor em oração. Terceira e última coisa. A oração nos leva para perto de Deus. E então vivemos seus propósitos. Porque no final do texto diz assim. Porque esta é a lei e os... O que quer dizer isso? Esta é a palavra. Fazendo isso, você está cumprindo a palavra de Deus na sua vida. Então, quando eu tenho uma vida de oração, ela me leva para perto de Deus, então eu passo a viver os seus propósitos, que é o quê? Viver a palavra. Qual que é a nossa maior dificuldade hoje como igreja? É viver a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos o quê?
menção do nome do Senhor. Uns confiam no PT, outros no Bolsonaro, outros no socialismo, outros... Não, nós confiamos em Deus. A nossa esperança está no Senhor. Ah, pastor, mas está uma situação difícil. Então agora é um momento de crise, é um momento de adversidade, é um momento de complicação. Se o meu povo, há uma promessa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. A igreja está em dificuldade, ore pela tua igreja. O seu casamento está em dificuldade, ore pelo seu casamento. A sua cidade está em dificuldade, ore pela sua cidade. O seu país está em dificuldade, ore pelo seu país. É esse Deus de poder. Perceba que ao final Jesus ensina que há um propósito para tudo isso, há um porquê, há um direcionamento, há um porquê de ter uma vida de oração na presença de Deus. Por isso precisamos aprender a orar a palavra. Ore a palavra. Quando Josafá se encontrou em dificuldade, o que ele fez? Ele orou o quê? A palavra. Porque ele foi para a presença de Deus, no templo de Deus, e disse assim: Senhor, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Porém, a tua palavra diz que se houvesse, se cerrasse sobre nós os céus, e tivesse dificuldade, e nós orássemos do Senhor neste lugar, o Senhor ouviria e responderia a nossa oração. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Então, por isso eu estou aqui orando ao Senhor, para que o Senhor responda diante dessa adversidade que nós estamos passando. Outro exemplo: Senhor, olha, eu estou em necessidade, mas a tua palavra diz que se me obedeceres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Portanto, Pai, é a tua palavra que está dizendo. Você não está falando nada demais, você não está colocando Deus na parede, você está simplesmente declarando seu filho está distante, sua nora, seu sogro, sei lá quem seja, comece a interceder pela tua família, porque é uma promessa de Deus lá em Atos 16:32, que diz assim: a tua palavra diz, Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua. É promessa. O problema é que a gente não ora a palavra, a gente não crê na palavra. Você está com ansiedade, dificuldade, eu estou sentindo uma coisa aqui no peito, que hora que eu fico desesperado e tal. O que a palavra de Deus diz? Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, já vai agradecendo quando está orando, mesmo que não veja a bênção aí, mas já vai agradecendo. Com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Verso 7, e a paz de Cristo, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes, os vossos corações firmes em Cristo Jesus. Está no meio de tentação. Salmo 119, verso 11. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ah, mas eu pequei, pastor. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim, espero que o Espírito reto não abalado. Não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ó Senhor, eu estou com medo dessa situação, eu não sei o que eu vou fazer, mas há uma promessa do Senhor lá em Josué capítulo 1, verso 8, e lá o Senhor está dizendo para Josué, e essa palavra também é para mim: ser forte e corajoso, não temas. Portanto, Senhor, cumpra a tua palavra na minha vida. Ore a palavra, declare a palavra, viva a palavra, coloque em prática a palavra, faça tudo em função da palavra. Você que é empreendedor, que é empreendedora, que tem um negócio, depois vem com calma lá, Deuteronômio capítulo 8, que diz assim: eu abençoarei todo o empreendimento das suas mãos. É promessa. Por que o ímpio prospera e nós não? É porque está faltando orar a palavra e crer na palavra.
Faça isso, porque essa é a lei dos profetas. Temos que aprender a viver para cumprir os propósitos de Deus. E a oração é o caminho para isso. Meu amado, eu vou confessar uma coisa para vocês. Vocês não achar que eu sou super-homem, vocês têm dificuldade, e parece que eu não. Ontem foi um dia corrido. Saí daqui, fui buscar algumas coisas para a Alessandra, levei na loja, fui buscar, meu Deus do céu. Como dizia a minha mãe, não posso dizer que é dos deuses, né? Mas era de Deus. Que feijoada. Glória a Deus. Deus abençoe sua mão, irmão. E aí eu comi a feijoada, fui lavar uma louça, fazer uma, né? Tem que fazer uma. E eu estou cumprindo a minha promessa de todos os dias almoçar com ela. Né? Aí almoçamos lá, aí eu lavei a louça, vim para cá porque eu tinha que preparar a aula. Aí confesso, irmão, que estava tão boa a feijoada que eu sentei. Quando eu me dei conta, eu já tinha dormido. Eu tinha marcado com uma pessoa, já tinha passado os 12, eu falei, caramba, meu Deus do céu. Aí eu fui atrás da apostila e tal, daqui a pouco passou um tempo, eu lá pesquisando qual apostila que eu vou dar e tal, papai, busca. Daqui a pouco a Alessandra mandou mensagem, ó, vou ficar sozinho aqui, tá esquisita a rua, porque a rua tá meio parada lá e tal. Aí peguei as minhas coisas, coloquei dentro da fui para lá. Aí chego lá, tinha mais o quê? Me esperando? Não, louça. Ah, tem essas louças aí. Tá bom. Aí eu olhando para a mala, que precisamos prepará-la e tal. Aí vamos lá, pega a sua sobrinha, peguei minha sobrinha. Aí vamos para lá e tal. Aí chegamos lá na Zona Sul, eu falei, eu vou, né, abrir o computador aqui, né, na casa dos outros, né? Eu já fiz isso uma outra vez, eu fiquei meio assim constrangido, não fiz de novo. Vamos para casa. Chego em casa. Agora eu vou preparar minha aula. Irmãos. Eu olhava para o computador, irmão. Eu brigava com os olhos. Eu cochilava, irmão. Mas se eu parasse de ler a apostila e voltasse meus olhos para a internet, eu despertava. Vocês estão entendendo? Aí eu olhei e falei, Satanás, desencoste de mim. Irmãos, fiquei uma briga, irmãos. E sem brincadeira. Aí para ajudar, meu computador ligava toda hora. Mas enfim, eu fui terminar de preparar a aula quase 2 horas da manhã. Mas não é porque talvez eu demorei demais, assim, era muita coisa para estudar. É porque eu estava numa briga. Vocês estão entendendo? Então, qual que é o caminho? A oração. Senhor, eu preciso preparar a aula. Está me vindo um sono absurdo no momento que eu não tenho que ter sono. E eu preciso que o Senhor me ajude. Parece bobagem, mas não é. Porque às vezes você fica assim, eu não vou orar, isso é bobagem, orar por isso. Ore. Falei, Deus, eu preciso despertar. Eu preciso estudar, né? E graças a Deus eu consegui terminar. Então, irmãos, nós precisamos aprender que cumprir os propósitos de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, a oração é o caminho para isso. Não desista de orar. E eu sempre quero lembrar você. Havia uma irmã, que inclusive o nome dela era irmã Dora também. Um amor de pessoas. Eu já contei isso algumas vezes. Ela orou por mais de 30 anos pelo seu esposo. Até que seu esposo caiu doente com câncer. No último dia, ela dizia, não, meu esposo não morrerá sem aceitar Jesus. Porque é promessa. E no último dia de vida dele, coração duro, ele falou para ela assim, olha, durante todos esses anos você tem orado por mim, e hoje eu sinto de aceitar esse seu Jesus. Ele aceitou Jesus. Passado algumas horas, ele veio a óbito. Mas ele não morreu
sem ter a promessa de Deus na vida. Aleluia. Portanto, nessa noite, irmãos, eu não sei o que você está vivendo necessariamente, eu não sei quais são as suas dificuldades, as suas guerras, mas eu sei de uma coisa: a oração é o caminho para a resposta que você precisa. Porque isso aqui é uma promessa contida aqui. Eu quero ler de novo para você. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Qual é o que você tem buscado nessa noite? Eu quero te desafiar a orar a Deus neste momento. Essa guerra interna que você tem vivido, essa dificuldade, coloque na presença de Deus. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Mas ore ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração muito rápida, mas eu quero que você entregue tudo na presença de Deus nessa noite. Senhor, a Tua palavra nos ensina nessa noite, Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, batei e achareis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate abre-se-lhe-á. Por isso, Deus, há uma promessa contida nessa palavra sobre nós nessa noite. Eu não sei quais são as dificuldades do seu povo, eu sei quais são as minhas dificuldades, as quais eu já tenho colocado em Tua presença neste lugar. Portanto, Deus, nessa hora eu te peço, entra com providência na vida dos Teus servos, Senhor. Cumpra a promessa da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra está dizendo que se nós, sendo homens, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará aquilo que necessitamos. Portanto, Deus, essa noite é uma noite de resposta, é uma noite de encontro, é uma noite, Senhor, de manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas. Vê a necessidade dos Teus servos e do Teu povo nesta hora, Pai. Atende, Senhor, e traga a resposta, Senhor, sobre todos os problemas que eles têm enfrentado, as lutas, as dificuldades, orações, Senhor, que têm seguido anos a fio, ó Pai. Em muitos momentos, Teu povo, seus servos, suas servas, Senhor, parecem querer desistir, ó Deus, diante das adversidades, das guerras, das lutas, mas nessa noite, Senhor, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, Senhor. E a Tua palavra ainda completa, Pai, dizendo que tudo que nós pedimos em Seu nome, crendo, nós receberemos. Portanto, Pai, atende a oração do Seu povo, atende a oração dos Teus servos, entra nessa necessidade, entra nessa dificuldade, entra nessa guerra, entra nessa luta, Senhor. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, Senhor, e seja a resposta de tudo aquilo que eles têm buscado neste lugar, nessa noite, Pai. Deus, como pastor dessa igreja, eu quero colocar esta igreja em Tuas mãos, diante das dificuldades, das guerras, das lutas que nós temos enfrentado. Deus, seja a resposta, Deus, seja a manifestação do poder, da transformação, da reedificação. Apara, libera, Senhor, o Teu poder sobre nós. Prepara, Senhor, oh Pai, uma guarda sobre todo este lugar, oh Pai, e que este lugar seja um lugar de salvação, que este lugar seja um lugar de libertação, que este lugar seja um lugar de manifestação da Sua glória, e cada vida que entrar por esta porta, Senhor, possa ser tocada por este poder. Visita este bairro, visita esta cidade, Senhor, opera, Senhor, e eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, ó Deus, usa-nos na autoridade do poder do Teu Espírito Santo, para que a gente manifeste, Senhor, a Tua glória neste lugar, em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, eu quero desde já Te agradecer, ó Pai, pela resposta que eu sei que o Senhor já tem preparado para nós, em Tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para o louvor da Tua glória.